Yeah. 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 Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do IBPEA Cast. E hoje nós temos pessoas ilustríssimas à nossa mesa. Primeiro, o Dr. Leonardo Cairo, nosso advogado tributarista. É o que sabe falar sobre gestão financeira e dinheiro, né? Temos também a doutora Amanda Vasques. Ela é especialista no direito consumerista e também em processo civil. E, por fim, o Dr. Ítalo Pires Aguiar, que é o nosso grande nome nos direitos humanos. Vamos conversar muito sobre isso, até porque a nossa entrevista vai ser muito mais com ele. Vamos iniciar com o Dr. Ítalo Pires Aguiar. Queria fazer aquela pergunta básica, até porque o IBPEA Cast é sobre gestão de escritório. Então, fala um pouquinho sobre seu início de carreira, por que você escolheu direito. Hoje eu vejo muitos estudantes escolhendo para quero ganhar dinheiro. Não sei se esse foi o seu propósito, mas fala um pouquinho sobre o seu propósito, sua missão. E também, ao final, falar um pouquinho sobre sua missão nos direitos humanos. Perfeito. Bom, o meu começo na vida universitária foi um tanto quanto turbulento. Eu fiz 2 períodos de química, fiz um período de letras e depois eu iniciei direito. Eu não fiz aquela transição, segundo grau, direto para a universidade. Não para a universidade a qual eu finalmente ganharia o diploma. Então eu transitei em algumas outras áreas e, por absoluta incapacidade de ser aprovado em Química Inorgânica, eu entendi que ali não era o meu lugar. Fui para letras, mas acabei sendo seduzido pelo direito e a sua capacidade de diálogo com muitos campos do conhecimento. E iniciei na advocacia na área criminal. Eu já tinha interesse desde a graduação, fiz estágio nessa área. Ao me formar, um professor me convidou para trabalhar com ele. Passei alguns anos trabalhando exclusivamente com direito criminal, tive meu escritório nessa área, fiz uma especialização, estava me preparando para fazer um mestrado, quando de repente a vida carrega a gente para uma outra área. E aí eu fui abduzido para o direito administrativo e constitucional, mas passei alguns bons anos com um pé em cada canoa. Mas ao final dessa trajetória dupla, eu acabei optando pelo direito administrativo e constitucional e direitos humanos, naturalmente. Que perfeito. E os direitos humanos assim, para mim, eu também trabalho muito com direitos humanos, eu digo que é seduzente. Vai seduzir a gente na questão da empatia que a gente tem com as pessoas que nos procuram, as vítimas, enfim, ao todo, o acolhimento que a gente dá. E o seu trabalho, né, foi tão lindo na Comissão de Direitos Humanos, foi muito acolhedor, muito escutativa, a sua liderança foi muito forte. Fala um pouquinho sobre a sua experiência dentro da Comissão de Direitos Humanos. Posso dar um passo atrás? Pode. Eu comecei a me relacionar com a temática de direitos humanos ainda no movimento estudantil. Eu fui diretor da parte de direitos humanos no centro acadêmico da Faculdade de Direito da UERJ. Eu fui diretor da mesma pasta no DCE da UERJ. Já profissional, continuei trabalhando, porque sempre tive um diálogo muito fecundo com movimentos sociais, populares, coletivos, temáticos. Então, eu venho há muito tempo trabalhando com direitos humanos. A experiência na comissão da OAB, especificamente, é uma parte importante da minha trajetória, mas eu preciso dizer para vocês todos, inclusive os que estão nos assistindo, que a Comissão de Direitos Humanos foi um momento da minha vida. Eu não comecei a militar em direitos humanos em 2019 e não terminei em 2024. Isso é parte fundamental da minha vida. E eu venho me dedicando aos estudos e ao exercício da advocacia em direitos humanos há pelo menos 20 anos. E comecei, era só mato. Vocês acham que tem rejeição hoje? Quando eu comecei, não era rejeição, era ignorância, no sentido de ninguém saber exatamente aquilo que a gente estava falando. Não é porque as pessoas sabiam e não gostavam. Então, Ítalo, essa questão do desconhecimento em relação
aos direitos humanos em estrito senso, né? na atuação na base da sociedade através da disseminação dos ideais dos direitos humanos, das garantias fundamentais. A abordagem do início da advocacia dentro desse campo, ela tem que alcance, né? Porque eu acredito que o advogado recém-formado, ele tem algum tipo de dificuldade, assim como eu tenho também, porque eu atuo de uma forma um pouco muito distante, né? Diametralmente opostas, vamos dizer assim, do campo social, né? O meu campo é um campo empresarial que, embora, óbvio, nada está alheio às relações sociais, mas que, de certa forma, não atua direto muito com a parte humana do cidadão em si, né? Como é que você pode trazer para aquele que tem um desconhecimento da atuação do advogado no campo dos direitos humanos nessa atuação mais próxima do dia a dia? Leonardo, todo advogado é um militante de direitos humanos. Primeiro porque ele presta o juramento de defender essa causa quando pega a sua inscrição definitiva. E segundo porque todos os ramos do direito se estruturam a partir dos direitos humanos. Seu caso específico, você é um advogado tributarista. Quando a gente pensa em justiça tributária, os que ganham menos serem tributados com menores alíquotas e os que ganham mais serem tributados com maiores alíquotas, de modo que possa o Estado promover políticas públicas para tentar igualar esses dois campos que hoje estão muito distantes economicamente um dos outros. Justiça tributária é direitos humanos. Se a gente for pensar os outros ramos do direito, um advogado previdenciarista, política social de previdência, de acolhimento do trabalhador, no caso de uma situação emergencial ou de um outono da sua vida, quando a sua capacidade de trabalho diminui, é direitos humanos. E a gente poderia ficar aqui falando de cada um dos ramos dos direitos, que são, ao fim e ao cabo, também direitos humanos. Então, é claro que você pode buscar uma especialização e uma atuação específica em direitos humanos, mas não é porque você não está exatamente nesse nicho que hoje se reivindica como tal, que você não é um advogado de direitos humanos. Será que o Carrefour descobriu que seus advogados corporativos deveriam ser militantes de direitos humanos quando um cliente foi morto de forma brutal por um motivo banal por um dos seus colaboradores? Será que a Vale do Rio Doce, advogados especializados em direito mineral, descobriram que eles são militantes de direitos humanos quando teve uma das maiores tragédias ambientais no mundo, em Mariana? Talvez, se eles compreendessem com um pouco mais de cuidado e menos resistência o que são os direitos humanos, a base da sociedade moderna e do direito contemporâneo, talvez muitas tragédias fossem evitadas. Eu acredito que a grande dificuldade do profissional está aí, agora, no final da sua fala, que é reconhecer a extensão dos direitos humanos na aplicação do direito em diversas áreas, né? Então, eu reforço e reitero a minha pergunta, você devolva a pergunta a você, no sentido de que, como o advogado que recém-formado, recém-habilitado na ordem, que pretende atuar especificamente na área de direitos humanos, como é que seria o dia a dia dele? Em que área ele teria mais atividade que ele pudesse sim trabalhar de uma forma específica e remunerado pela atuação em direitos humanos, como, por exemplo, procuradores da Comissão de Direitos Humanos da OAB, procuradores de eventuais institutos e instituições que defendem na ponta e as garantias individuais dos seres humanos, enfim, o que você tem como um exemplo para aquele advogado que queira trabalhar de forma específica e não tão só conceitual como eventualmente todos nós temos que trabalhar diante dos direitos humanos? Hoje existe um nicho que demanda advogados especializados. Eu julgo que ele está sobretudo no terceiro setor e nos organismos internacionais. Hoje a gente tem uma sociedade civil organizada muito pujante no Brasil, e essa sociedade civil organizada, ela cria nichos de atuação para a advocacia. A gente tem hoje institutos especializados em direito da criança e do adolescente na perspectiva dos direitos humanos. Há também institutos especializados em ajuizamento de ações coletivas nas quais envolvam temáticas que ultrapassam o indivíduo, portanto, e naturalmente dialogam de maneira muito fértil com direitos humanos. Então, o terceiro setor, a sociedade civil organizada, os instrumentos que ela ergue, demandam por advogados especializados em direitos humanos.
A segunda possibilidade, que me parece também muito relevante, são os organismos internacionais. A gente tem a ONU, o seu Bureau de Direitos Humanos, a sua secretaria própria. A gente tem a Organização dos Estados Americanos, que tem uma pauta de direitos humanos muito pungente. São organismos multilaterais que têm escritórios no Brasil e que demandam advogados especialistas em direitos humanos na perspectiva do direito brasileiro e da realidade brasileira. Então, hoje, acho que terceiro setor e organismos internacionais acolhem advogados que queiram trabalhar de maneira mais específica e objetiva na temática de direitos humanos. Então, aquele campo cheio de mato que você pegou lá no início da sua atuação, hoje já está um pouco mais capinado e tem uma pluralidade de opções aí, que é onde o advogado pode se inserir. Os calos na minha mão servem... Abriu o caminho. São testemunhas desse processo de abertura de um campo profissional também. Ítalo, como é que você entrou no sistema OAB? Essa vai um pouco dessa minha pergunta também. E como que você se sentiu com seu delineamento ali para a presidência, né? Isso para mim seria algo relevante para você falar dessa, principalmente você sendo ali um presidente extremamente dinâmico, que gerou todo esse acolhimento para a comissão, para tantos casos relevantes, um presidente muito atuante. Como é que você viu quando você se deparou com a chegada desse cargo na sua caminhada? Em 2019 eu integro a OAB do Rio de Janeiro no cargo de conselheiro suplente. E naquela oportunidade, o Dr. Álvaro Quintão, esse sim, um grande expoente de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro, me fez um honroso convite para ser secretário-geral da comissão. E eu fui secretário-geral de 2019 a 2023, com a pequena mudança que em 2022 eu me tornei conselheiro titular, que é uma das prerrogativas para ser presidente dessa comissão. Quando o Álvaro Quintão decide sair da presidência, mas ciente de que era preciso ter continuidade e aperfeiçoamento do trabalho por ele alinhado, ele me fez o convite e eu aceitei de pronto e dei continuidade e naquilo que me cabia dentro da minha capacidade aperfeiçoei e ajustei algumas coisas, mas é um trabalho que dá continuidade ao que eu já fazia como secretário-geral quando o Álvaro era presidente. Quando ele sai e me convida, eu aceito e permaneço junto com quase 250 advogados distribuídos em 25 grupos de trabalhos e caminhando juntos, irmanados na capacidade técnica, mas na sensibilidade política que a temática de direitos humanos exige. Ítalo, você tem como trazer para a gente um caso específico que tenha sido o mais desafiador para você enquanto esse período no exercício da presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro? Eu me recordo de uma madrugada que a gente passou entrando com pedido de liberdade para um jovem negro de Niterói, inclusive integrante da orquestra sinfônica local, que por absoluta imperícia da Polícia Civil tinha uma foto sua num banco de dados fotográficos de uma delegacia e foi preso com base nesse reconhecimento indireto e sem sentido de um banco de dados que as pessoas escolhem quem entra e quem sai. Então, me lembro muito bem dessa madrugada, a temática ainda não tinha a relevância social que ganhou a partir das campanhas feitas, das decisões dos tribunais superiores e das recomendações do CNJ sobre o tema. Era tudo ainda muito nebuloso sobre o reconhecimento fotográfico e a injustiça que ele sistematicamente causava. Eu me lembro desse caso porque a gente passou a madrugada ali na expectativa, primeiro escrevendo, reunindo documentos, acionando atores que facilitassem o diálogo com o sistema de justiça e, por fim, aguardando a decisão que veio e foi uma decisão paradigmática para que a gente olhasse para esse caso não como um fim em si mesmo, mas como parte de uma estrutura permanente do contexto da justiça criminal fluminense que, ao fim e ao cabo, se tornou uma campanha nacional e gerou frutos importantes, apesar do problema ainda persistir. Essa ideia de impunidade que a sociedade carrega, ela tem um viés desafiador por vários fatores, né? A gente sabe que essa caixa de ressonância
que é alguns comentários, hoje com a disseminação da comunicação através de celulares, informações não concentradas em profissionais, que até então a sociedade, de certa forma, com suas dores e delícias de ter a imprensa como um veículo único, né? A imprensa que eu falo, a imprensa tradicional, como um veículo único de conhecimento, né, em relação às relações sociais, a ideia de impunidade, me parece, e um aspecto meu, pessoal, sempre foi muito presente, principalmente no Rio de Janeiro, onde a violência atinge graus absurdos hoje, que tiram inclusive a nossa percepção da realidade em relação a determinada constância dessa reiteração desses crimes. Mas a minha pergunta é a seguinte: a ideia da impunidade, aonde ela recai no campo dos direitos humanos, né? Essa sede que a sociedade vem trazendo, até pelos últimos acontecimentos políticos, de uma ideia de punição, essa ideia de castigo, para contrapor essa sensação de impunidade constante. Como direitos humanos, nesse momento, ele está travando essa batalha e ele está tentando trazer algum tipo de equilíbrio para esse embate? Olha, a sensação e a realidade nem sempre se encontram. É preciso começar essa resposta com essa afirmação. O Brasil é o país com uma das maiores populações carcerárias do mundo e não consegue resolver o seu problema de segurança pública. E está insistindo há décadas nessa perspectiva. E o problema da segurança pública se torna cada vez mais crônico e o sistema prisional cada vez mais inflado. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente vive um estado de coisas absurdo e que no absurdo propostas como essa ganham força na sociedade, mas que é preciso separar a sensação e realidade na elaboração de políticas públicas na área de segurança, sob pena da gente só repetir os erros que a gente já acumulou e, como consequência direta disso, acirrar os problemas que a gente julga estar resolvendo. Então, a sensação de impunidade é legítima, não pode ser ignorada, menosprezada ou não dialogada, mas é preciso lembrar também de que a gente está há 30 anos, no mínimo, só para falar do recorte da Nova República, promovendo as mesmas políticas públicas na área de segurança sem qualquer capacidade de resolver os problemas. Eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas sociais que deem conta do processo de miserabilidade alastrado pelo Rio de Janeiro e pelo país, em paralelo com políticas públicas na área de segurança que sejam mais de inteligência do que de ação. Porque a gente não pode enterrar um jovem, uma criança, um idoso, um morador da periferia, geralmente negros e pobres, para fazer justiça, a cada semana achar que a gente está enfrentando a criminalidade com isso. Você entende que esse projeto de lei em relação às saidinhas, né, prisionais, enfim, que tenta reduzir a possibilidade do preso ter aí um processo de adaptação ou até mesmo de reintegração social através das saídas, conhecidas como saidinhas, é um exemplo do que você está falando em relação à ausência de políticas públicas, ou seja, é um reflexo social em relação a algum tipo de entendimento de impunidade quando o preso sai nesses momentos através de autorizações legais e não retorna? Você entende que isso é um exemplo de ausência de política pública? Quantos saem? Quantos não retornam? Talvez seja a política pública mais eficaz do país, a saidinha. Porque o percentual de não retorno é mínimo em relação a quem retorna. Então, talvez poucas políticas públicas num país de segurança pública ou não tenham essa taxa de eficiência. Então, essa é uma sensação de impunidade que você acredita realmente no desconhecimento pela efetividade dessa política pública. Há quem lucre com pânico moral. E aí é muito fácil você olhar para um percentual mínimo que não volta, ao invés de olhar para o percentual absolutamente agigantado de quem volta. E aí você cria pânico moral, você vende jornal, você ganha audiência, você elege parlamentares, você torna a sociedade refém da política de segurança privada, entre outras coisas. Não me parece racional do ponto de vista político
político, administrativo, o fim da saidinha. Muito embora possa sim ser aperfeiçoada aqui e acolá. Perfeito. Por fim, uma pergunta até sobre os GTs lá dentro da Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que é muito importante. Qual o GT que tinha maior volume de denúncias, de acompanhamentos? Porque você falou muito sobre a quantidade de GTs, se não me engano, são 25. São 15. Eram 25 coordenadores, mas o cansaço me venceu, desculpa. Tudo bem. 15 GTs, grupos de trabalhos, né? Eu era uma das coordenadoras do grupo de trabalho de violência de gênero, tinha criança e adolescente, violência de Estado. Qual o grupo de trabalho, qual o maior índice de denúncias que você tinha dentro da comissão? O Rio de Janeiro é um grande laboratório de direitos humanos, né? Seja de violações, seja de reação às violações e reflexões sobre como superá-las. Então a gente tinha muita demanda. Vamos pensar aqui mentalmente o mapa do estado do Rio de Janeiro. Região Norte, conflito agrário. Costa Verde, questão indígena quilombola. Serra, questão ambiental. Região metropolitana, segurança pública. Enfim, era um trabalho árduo, saboroso, necessário, mas árduo. Mas, inevitavelmente, a questão da violência de Estado e, portanto, da violência cometida por homens armados falando em nome do Estado, elas certamente eram o maior número de demandas que a gente acumulou nesses 6 anos. Ítalo, fala um pouco para mim, relacionado também à sua carreira acadêmica, né? E se isso também não poderia ser um caminho para os advogados que estão chegando hoje no mercado? É uma possibilidade de reflexões aprofundadas, mas também de abertura de campo profissional. Se você quiser fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, você está em busca de reflexões aprofundadas sobre problemas próprios do mundo do direito. Mas a gente não pode ignorar também que, ao fazer esse percurso de estudos, você abre um campo profissional para você ensinar, pesquisar e extensionar. Então você pode ministrar as aulas, você pode ser uma referência na pesquisa sobre determinado objeto ou pesquisas em diferentes objetos, que eu não gosto dessa ideia do pesquisador que passa 30 anos falando a mesma coisa. E você pode extensionar também, abrir diálogo entre a universidade e a sociedade. E esse é, assim, um campo profissional no direito possível para aqueles que se sentem à vontade para percorrer o caminho acadêmico. Perfeito. O que você aconselha para os novos advogados que estão chegando no movimento, dentro da advocacia, ali muito também, como o Léo falou, né, dentro dos direitos humanos, essa força que eles precisam ter, né, nesse movimento, até de se fortalecer em grupo, dentro ali de um combate a muitas pessoas que fazem de repelir os direitos humanos, né? Da onde você encontra essa força para seguir a sua caminhada? Os direitos humanos, eles não são nem um conhecimento oculto, dominado por poucos que acham que vão mudar o mundo sozinho, nem aquilo que vai destruir a família brasileira. Os direitos humanos são algo do nosso cotidiano. Então a gente tem que encarar os direitos humanos como normal. Você quer uma escola boa para o seu filho? Direitos humanos. Você quer um provento de aposentadoria razoáveis para os seus pais? Direitos humanos. Você quer não demorar 2h30 para ir, mais 2h30 para voltar do trabalho todos os dias? Direitos humanos. Então a gente precisa retirar os direitos humanos desses polos extremos que cada um na sua turma e na sua tribo coloca, e encarar os direitos humanos como algo normal. E algo normal para a sociedade, mas em especial para a advocacia. Eu acho que você precisa cumprir o seu juramento. Seu juramento é defender as instituições democráticas, promover os direitos humanos e o aperfeiçoamento da justiça. Foque nisso, tenha ciência que isso é o seu mistério profissional, o seu munus público, mas é também o seu ganha-pão. Seja cuidadoso com ele, entenda ele a longo prazo, busque bons parceiros, enfim. Entenda a sua advocacia como algo relevante social, mas também como seu ganha-pão. Se você conseguir cruzar essas duas perspectivas, acho que você tem vida longa na defesa dos direitos humanos e na subsistência com qualidade sua e das pessoas que estão contigo. Perfeito.
Ítalo, aqui a gente tem uma prática, pelo menos estamos tentando implementar essa prática através das reiteradas sessões de podcast, de ao final o nosso convidado falar sobre sua perspectiva pessoal, das experiências acumuladas, o que ele não recomendaria ao profissional iniciante, o comportamento, a prática que você, né, recomendaria não fazer dentro da sua experiência. Não fazer enquanto advogado iniciante. Caramba, me pegou de jeito, hein? Eu acho que não se deixe levar por permanentes sugestões de ramos do direito que vão te fazer milionário. A cada 3, 5 anos surge um novo ramo do direito, em quem é especializado nele vai ficar milionário. Veja bem, estou dizendo para você não buscar oportunidades dentro daquilo que você acredita que é o seu melhor. Estou dizendo para você não tentar mudar permanentemente a cada 5 anos atrás da mina de ouro. Foque naquilo que você é bom, estude, trabalhe, seja ético e alavanque a sua advocacia. Mas não seja seduzido pelo aquele chamado de 3 a 5 anos de um novo ramo do direito que vai te fazer milionário. E daqui a pouco você está há 20, 30 anos advogando sem se aprofundar em nada, porque foi... E veja bem, eu fui carregado pela vida para um outro ramo, apesar de ter iniciado e ficado muito tempo na advocacia criminal, mas foi algo que a vida passou e me levou. Não foi exatamente algo que eu planejei, ou que eu fui seduzido, ou que eu achei que tinha que estudar. Enfim, a vida tem os seus encontros e desencontros. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de, a cada momento, você buscar uma especialização e, ao final, você não é especializado em nada. Ainda mais agora, né? Com essas ondas de coach, essas ondas de que fica milionário, ganha seu primeiro milhão em 10 dias. 10 dias. Fecha 10 contratos e ganhe milhões. Expectativas que muitas vezes geram frustração. Infelizmente, a gente tem que terminar. E é contigo. Vamos lá, galera. Finalizamos mais um IBPEAcast com um memorável, maravilhoso Ítalo Pires Aguiar. Doutor, não, né? Porque nós somos colegas e até porque a gente não precisa toda essa formalidade. Eu poderia ficar sempre entrevistando o doutor Ítalo, né? O Ítalo aqui, porque ele dá aula. Ele é um professor excelente, um grande presidente de comissão. Então, ficaria horas aqui. Mas a gente tem que encerrar. Com certeza vai ter outras oportunidades com ele aqui. E mande para todo mundo os episódios do IBPEAcast, tá? Vamos passar mais conhecimento, mais informações para o seu amigo que é estudante de direito, advogado, está iniciando na carreira, está pensando até em advogar. Aqui é o seu lugar para a gente aprender um pouquinho sobre advocacia e gestão de escritório. Tchau, gente!